Alô, alô pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Hadi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E a convidada de hoje é a Júlia Moura. Nesse episódio, conversamos sobre cinema, séries brabas e produções de streaming. E aí, como é que você Eu tá? tô bem, e você? Tô bem. Bom demais. Se apresenta. Oi, gente, eu sou a Júlia. Eu sou amiga do Lucas, em primeiro lugar, né? Isso pra mim é mais importante, né, não, querido? É, sim. Eu sou Júlia, sou amiga do Lucas, eu sou redatora, estudante de letras e eu gosto muito de filme. E é por isso que eu tô aqui agora, eu acho. Isso aí. Eu te chamei justamente por isso, porque eu sei que você tem o hábito de não só de escrever sobre, né, filme, mas também de assistir, de comentar. Eu sempre vejo você comentando sobre Uhum. cinema em geral, filmes nacionais e etc. E eu pensei em falar disso porque, entre várias inúmeras coisas que a pandemia afetou, os setores culturais foram um dos principais, Sim, né? sem dúvida. E com o cinema não foi diferente. Uhum. Então, assim, as salas continuam fechadas, as produções, em geral, pararam. E eu queria te perguntar, assim, para a gente começar, quais as mudanças mais radicais você acha que vai rolar daqui para frente no cinema? Não só como indústria, mas também como espaço de discussão. Eu acho que nada mais será como era antes, né, eu acho que essa ideia de novo normal não existe, porque não tem isso, ficou até um pouco patético pensar que algo vai ser como era antes. O que eu já noto é Uhum, que o que a as produções, pelo menos o que eu vejo de formas independentes ou documentais, ou até mesmo de animação, tem puxado muito pra temas distópicos, então a galera tá bem atenta já com isso, e com temas políticos. Se vai haver reprodução como acontecia antes, não sei. Como vai funcionar a dinâmica de festivais, também não sei. O último festival que ocorreu aqui em Goiânia foi o Amor, a Morte e as Paixões, que rolou lá no Banana Shopping, lá no que era antigamente uhum. era no Bougainville, né, mas rolou aqui em Goiânia, lá no Banana Shopping, e foi a última mostra cinematográfica que a gente teve na cidade. E estava bem cheia de gente, e agora eu não consigo imaginar um contexto natural, assim, onde as pessoas consigam se reunir para ver cinema e falar de cinema e discutir sobre cinema, porque tá tudo bizarro. Então, a dinâmica de divulgação e de festivais daqui para frente, eu acho que vai demorar um pouco para o pessoal se sentir seguro e num ambiente palpável para conseguir rolar como que era antes. Mas Sim. eu acho que eu estou botando muita fé em produção, tipo, de animação, por exemplo, que tá algo que me chamou muita atenção esse ano, que eu assisti, assim, foi Midnight Gospel. Eu descobri Midnight Gospel em contexto pandêmico e eu achei genial, que é justamente um podcast que ele foi animado. E eu acho incrível. Eu acho Midnight Gospel um exemplo de coisas muito fodas que podem acontecer daqui para frente, um modelo novo de fazer conteúdo cinematográfico, né, de se produzir audiovisual. Para mim, Midnight Gospel tá sendo uma produção, assim, de ponta do que tá rolando e do que é o futuro, principalmente falando de streaming e tal. Agora cinema, 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 de verdade eu não faço ideia, porque eu não sei, eu mesma não iria para um festival de cinema até no meio do ano que vem, não me sentiria segura para isso. Inclusive, foi muito legal você ter tocado nesse assunto, porque um dos motivos para esse podcast existir foi eu ter conhecido Midnight Gospel. Nossa, boa. Então, eu parei pra pensar e falei, cara, o que dá pra gente fazer durante essa pandemia? Porque eu me sentia totalmente bloqueado em relação a inúmeras coisas, e eu sentia muita vontade ao mesmo tempo de fazer um podcast. Então, tipo, eu tirei um dia da minha vida pra elaborar e criei, tipo, do nada, Uhum. sabe? Um dia eu virei e falei, cara, eu vou ter um podcast. E em poucas horas eu tinha visto o tutorial na internet e criei Nossa, arrasou. por causa da produção. Então eu fui diretamente influenciado. Foi um E eu fico feliz quando eu vejo que eu conheço curtindo É também. muito bom. Foi um nascimento epifânico, assim, quase, né. "Nossa, preciso criar um podcast", e você vai e faz. Isso é Sim, tipo, do genial! nada, A sabe? pandemia provou que as pessoas estão, assim, ativíssimas. Você fez um podcast, eu fiz blusas tie-dye. Cada um, assim, com seu talento, cada um com o E, próprio. e ótimo, né? Assim, eu acho que tem que ser desse jeito mesmo.
Fiz camisetas E, tie-dye tipo e assim, destruí paredes do meu quarto. inclusive, se tiver camiseta masculina, eu acho que eu vou querer, viu? Nossa, então pode mandar, ó, blusas brancas que eu vou amar fazer tudo isso, mas, você vai ser meu cobaia, óbvio, porque tie-dye é um negócio que a gente vai sem saber, né, é tie-dye e dá pitaco na vida dos Sim. outros. Minha namorada faz e eu já ajudei ela a fazer e foi muito divertido, Pois inclusive. é muito divertido, dá um medinho, né, algo que você não sabe bem o que vai rolar, o que vai fazer. Eu acho isso genial, geralmente você Se vai ficar uma merda. geralmente fica uma merda também. Uma vez eu fiz ficou uma merda, outra vez eu fiz ficou muito bom. E eu vejo muita camiseta feia na internet, assim, eu falo: "Nossa, meu Deus, o que não fazer?". E é muito triste, porque dá uma Sim. expectativa, né, todo mundo fica meio assim, só que às vezes as coisas misturam e fica uma É cor de porque. bosta no final, não fica muito legal. Sim, e ela leva tempo, né, pra ficar pronta. Muito, tipo, Aí você não sabe como é que ela vai ficar até quando você tira o bagulho. e se tirar antes, você corre risco de cagar Mas mais assim, ainda. exato. Mas assim, em relação a filmes que você viu durante esse período de isolamento, o que você tem assistido? Seu consumo aumentou? Meu consumo aumentou muito. Bem no começo da pandemia, eu planejei fazer o seguinte: eu falei, olha, eu vou ver filmes por diretores, vou ver aquilo que eu gosto, eu vou ver aquilo que eu amo, eu Uhum. quero deleite visual. Aí eu baixei tudo do Wes Anderson, baixei tudo do Del Toro e falei, olha, eu quero ser desfrutada, eu quero ser desfrutada, não, eu quero desfrutar de tudo isso que esse cinema pode me oferecer, eu quero beleza. Eu não vi nem a metade desses filmes. Eu comecei a ver, parei, porque eu esbarrei em uma série chamada Todas as Mulheres do Mundo, da Globo. E essa série foi o deleite que eu precisava, assim, porque ela é muito bonita. Ela é visualmente agradável, assim. Eu descobri a série também em contexto pandêmico. Ela é do ano passado, mas eu descobri por quê. Eu gosto muito de música brasileira. Eu sou muito apaixonada por MPB e sempre foi um estilo de música que eu gosto de ouvir, que eu cresci ouvindo, e eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de cinema e enfim. Essa série foi inspirada ela é do Jorge Furtado, só que ele se inspirou em uma obra do Domingos de Oliveira, de mesmo nome, né. E aí, o que acontece? Essa série, ela é narrada por meio de uma trilha sonora, então a trilha sonora ela vai funcionar a serviço da construção narrativa de tudo aquilo que acontece. Cada episódio é uma Aham. cantora brasileira que vai narrar musicalmente os acontecimentos e todas as aventuras, todos os Que desdobramentos incrível. da série. Isso é incrível. Tem Marisa Monte, tem Cel, tem Elza Soares, tem Nara Leão, tem Elis Regina, eu acho, tem, sabe, tem Maria Bethânia. E eu acho, assim, que é incrível como isso funciona. Eu vi a série se desenvolvendo de uma maneira muito bonita, assim, cenas muito bonitas. E no começo eu tinha um pouco de raiva do Paulo, que é aparentemente é o protagonista da série, mas depois de ver algumas vezes e pensar um pouquinho, assim, lembrando um pouco da obra do Domingos, eu comecei a olhar para a série com um olhar mais de por que está sendo contado dessa forma. E eu notei que no final das contas, esse personagem um pouco problemático, né, que foi chamado a atenção muitas vezes, o Uhum. Paulo, ele não é o protagonista da série, porque ele não tem uma profundidade dentro do personagem dele. Você não sabe muito sobre o Paulo, você não se interessa tanto assim pela vida do Paulo. Só que o Paulo, ele vai ser um instrumento. Ele vai ser um instrumentozinho para contar a história das mulheres que aparecem. Então, todo episódio, Que essas doideira. mulheres são tratadas com muita profundidade. Então, em todos esses episódios, as mulheres vão aparecendo de maneira muito profunda e essas histórias, esses impasses, essas questões delas são exploradas de maneira realmente intensa, assim. As pessoas entram ali, de fato, no cerne da essência da personagem. Enquanto o Paulo, ele tá sendo só um instrumentozinho narrativo ali, tá sendo algo para puxar o fio, para dar vazão a essa profundidade das personagens. E por isso que Todas as Mulheres do Mundo foi algo que me pegou, assim, um pouco nessa quarentena. Foi uma série incrível, tá disponível, assim, no streaming da Globo, e ela é bem curtinha, são episódios muito fluidos. Acho que eu vi ela, assim, em 3 dias no máximo, porque eu gosto de ver as coisas um pouco devagar, não gosto muito de engolir. Mas eu acho que eu vi ela em 3 dias e foi bem tranquilo. Então, quem não gosta de série muito grande, são só 12 episódios, se não me engano. Ela é bem de boa para assistir, brasileira. E é uma produção nacional que vale muito a E, pena.
isso que eu ia dizer. Eu acho que o mais legal é o fato dela ser nacional, e aí quebra um pouco daquele preconceito que algumas pessoas têm, né? Uhum, De assim, pô, produção brasileira não presta, uhum. pô, é muito drama, né? É, As pessoas falam que Brasil não sabe fazer filme de, sei lá, de ação, uhum, tem muita habilidade para comédia e drama, aham. né? E eu acho muito doido quando tem esse tipo de produção, porque quebra com esse estereótipo, né, de que o Brasil não produz série É. boa ou filme bom. Isso é muito foda, né? Porque o Brasil, eu até estava pensando um pouco nisso, assim, quando eu estava pensando em um pouco nessa seleção de obras para contar para você. Mas o que acontece, né? Eu estava lendo um artigo do Adalberto Miller, e nesse artigo ele estava falando sobre justamente isso, esse ressentimento figurado que tem no cinema brasileiro. O que é Uhum, isso? É porque no cinema brasileiro ele tem um deslocamento muito forte de ação política do plano familiar para terreno de afeto e sentimento. Eu acho que no Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai falar um pouco desse rolê de família e de Estado, que tem muito aqui no Brasil. Até que ponto entra o Estado, até que ponto que é a família, né? E aí, quando o Adalberto Miller vai falar desse ressentimento, ele falou desse rolê, dessa ação política no plano familiar, fluindo para o terreno de afeto e sentimento, a gente tem um cinema melodramático. Então a gente tem esse cinema melodrama, que também chamam de cinema da retomada, que é tipo o cinema de afetos e ressentimentos, né? Que é o cinema que o Walter Salles faz. O Walter Salles, ele fez. sim, Ele demais. fez. Ah, Central do Central do Brasil, Brasil. de 98. É. E filmou também o filme da geração Beat, né? Sim. Um filme gringo. E é sempre filme de estrada, isso que é muito Uhum. doido. O Walter Salles, ele é muito desse cinema de retomada. E Central do Brasil, eu acho, tipo, de um exemplo perfeito do que é esse cinema de afetos. E esse cinema de afeto, eu acho que ele veio de 90 até 2010, mais ou menos. Aí a gente tem de exemplo Central do Brasil, para mim, o master, assim, do Walter Salles, Lavoura Arcaica, que é uma adaptação, né, de um livro do Radu Nassar. Abril Despedaçado, também do Walter Salles, que também é outro monstro, assim, para mim é outro filme Uhum, que muito, tipo, muito cinema de afeto. Madame Satã, do Karim. Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, de 2002. Madame Satã também é de 2002. Cão Sem Dono, que é de 2007, do Beto Bran. Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de 2009, do Karim também, com o Marcelo Gomes. Aí eu acho que até aí a gente teve esse cinema melodramático de afeto, que pegava algo político, né? aham. Pegava essa ação política, esse plano familiar e trazia para esse afeto. E aí, depois de 2010, começou a mudar um pouco as coisas. Eu acho que o Brasil começou a ficar com um pouco mais de sangue nos olhos. Só que ele veio um pouco mais leve. Eu acho que Casa Grande, assim, é um bom filme para exemplificar isso. Casa Grande, Que horas ela Que volta? Horas Ela Volta, de 2015, Dana. E Que Horas Ela Volta, assim, pra mim é nossa, do caralho. Casa Grande, Que Horas Ela Volta, Bacurau, Pendular, Califórnia. São todos esses filmes, são os filmes para mim que trouxeram esse político um pouco mais sangue no Uhum. olho, assim. Eu acho que até Aquários, do Kleber Mendonça, ele também vem um pouco para isso, porque por mais que ele seja um cinema aparentemente muito afetivo, ele tem uma profundidade crítica muito latente, assim. É algo assim muito denso, é algo que gera um mal-estar. Não é algo muito muito simples. Voltando para esse cinema antes de 2010, que eu lembrei aqui agora, O Cheiro do Ralo, que é O Nossa, Cheiro do demais. Ralo, É uma pelo puta amor de adaptação Deus, foda, né, cara? sabe? Cara, o Selton Mello, ele é um monstro, ele é diabólico. E assim, O Cheiro do Ralo foi um filme que eu assisti umas 4 vezes. E as 4 vezes eu falei, por que eu tô vendo esse filme de novo? Que bosta, que ódio desse filme. Ele acabou comigo, Sim. assim. Ele acabou comigo, em essência. O Cheiro E do é Ralo muito ficou fiel ao por livro, dentro. né? Eu achei isso muito massa. Hã? Ele é extremamente fiel ao Uhum. livro, e eu acho isso muito bom, porque eles pegaram uma obra super densa e transformaram num filme muito Aham. bom, assim, de uma qualidade imensa. Isso é incrível, né? Isso que eu acho o poder da adaptação. Eu acho que
por muito tempo a gente achou que o cinema fosse ficar dependente da literatura para alguma coisa. Então a gente o meio que ligava um pouco isso, dessas questões de adaptação, um pouco para esse lado de fidelidade. Mas eu acho que a adaptação, ela tem a sua força e ela é uma adaptação boa quando o cinema vem com a sua independência e pega uma obra boa e recria ela de maneira muito forte, muito incrível e muito bem feita, que é O Cheiro do Ralo, que você falou, é uma obra extremamente densa. Fizeram um filme do caralho, um filme que realmente é uma boa adaptação, e ele, assim, não tirou essa liberdade experimental do cinema. Cheiro do Ralo tem planos muito bonitos, tem uma fotografia muito a cara do Cheiro do Ralo, tem cortes muito bem feitos, tudo muito bem montado. O roteiro Não, super bem o trabalhado, né, de falas e não, tudo, e o Selton Mello, pelo amor de Deus, sabe? Se atuação muito fuder. boa. Eu amo ele, eu amo a voz desse homem. Eu acho que o Selton Mello é alguém que me abala, assim, profundamente. Né? É algo assim, do cóccix até a medula, como diria o Black Alien. Ele mexeu comigo. E assim, durante esse período de isolamento, teve algum gênero assim que você viu mais? Porque eu conheço pessoas que viram mais comédia, né, por conta da questão psicológica, né, de tentar não assistir filme que fosse abalar demais ou ser gatilho demais. Eu, por exemplo, vi muito filme de drama durante esse tempo. Eu estava bem reflexivo e eu falei, cara, eu vou pegar algo para eu me detonar mesmo. E outros amigos não, pelo contrário. Você teve algum gênero assim que você viu mais ou foi algo mais assim orgânico? Olha, Você viu um pouco de tudo? foi muito orgânico, eu vi um pouco de tudo, mas levando em consideração que eu não tenho um pingo de amor próprio, eu nunca pensei em pender pro humor pra tentar também me proteger. Acho que eu sou um pouco igual a você, um pouco sentimental demais. Se eu tô mal, eu gosto de ir até o fundo. Eu gosto de dançar, assim, Sei. fazer anjo de neve no fundo do poço. Então eu acho que eu não selecionei algo mais leve, assim. Eu lembro uma vez que eu tinha escrito um texto para o jornal onde eu indiquei contos. E teve uma vez que eu indiquei um conto do Edgar Allan Poe. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim: como você indica Edgar Allan Poe nesse contexto? As pessoas não podem ficar assim. Eu falei: olha, vou te falar um negócio. O Allan Poe foi o cara que justamente falou que os monstros não são as coisas, os monstros são a gente. Então, tipo assim, se é pra ter medo de alguma coisa, tenha medo de você. Então, assim, não é porque tá um contexto de pandemia que você tem que fingir que tudo é belo, que tudo é lindo. Você é podre por dentro. Eu sou podre por dentro. E não faz mal para ninguém a gente saber disso. Eu acho até um pouco saudável a gente ter um pouco de consciência das nossas podridões. É por isso que o Cheiro do Ralo mexeu tanto comigo. Olha, eu voltei nele. É só falar desse filme, ele me atormenta. Ele vai, ele não Eu volta. vou até assistir agora porque ele é realmente muito Ele bom. vai, ele não volta. Agora vai ficar indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Eu não fiz essa preferência de gênero, mas por mais que quando eu falei que tinha baixado, vou baixar coisas de deleites visuais. Teve uma fase da quarentena onde eu fiquei vendo coisas que mulheres produziram, né? Então eu dei Uhum. preferência a produções realizadas por mulheres por um tempo, mas isso não foi por nenhuma questão emocional. Eu acho que foi por uma questão política mesmo, de me aproximar de produções realizadas por mulheres, entender como que esse cinema está funcionando. E, enfim, tem gente muito boa produzindo e que produziu cinema. E muitas dessas pessoas são mulheres incríveis, brasileiras também, muito boas. Muito massa, muito massa. Uhum. Em relação a outra coisa, assim, mais voltado para a questão do streaming, Uhum. eu queria saber a sua opinião. Porque, assim, eu acho que as pessoas da nossa geração, eles têm uma ligação muito forte com as séries, Uhum. né? Porque, principalmente as da Netflix, assim, parece que eles têm uma facilidade com a linguagem. Eles têm uma linguagem muito voltada para o público que é mais ou menos da nossa geração e tal. Eles têm produções mais voltadas para isso. O que você acha, assim? Você acha que eles têm feito muito conteúdo parecido? Eu tenho essa impressão de que tem várias séries no catálogo que meio que falam a mesma história, Uhum.
e talvez são pouco originais. Você tem essa opinião também? Você já percebeu isso? Sim, eu Não tenho um sei se é por pouco, conta da quantidade. mas eu acho que é uma questão de mercado também, né, do que rola dentro dos streams. Sim. Porque, por exemplo, falando de Netflix, a gente vê que deu um boom, tipo, de filmes adolescentes, que não era só adolescente que via, né. Então, por exemplo, se você pega, Sex Education, pega, Uhum. sei lá, Barraca do Beijo, ou esses filmes também desse mesmo tipo, dessa mesma estética, e você vê que é tudo a mesma coisa. Você vê que, por exemplo, Euphoria, Sex Education e o Skins, que bombou há muitos anos atrás, eu colocaria os três no mesmo saco, Uhum. assim, eles são três séries que são parecidíssimas em diversos aspectos, em diversas questões são abordadas, cada uma com a sua particularidade, só que elas se encontram de uma maneira muito genuína, assim, eu acho que ficou muito parecido. Então, realmente, assim, eu acho que dentro do streaming tem muita coisa que é um conteúdo que é muito parecido, mas eu acho que são por puras questões mercadológicas do que essa galera tá consumindo também, o que é muito palatável, que o pessoal tá assistindo mesmo. E É até a linguagem, uhum. né? Até questão de humor Até a também, né, forma. eu acho que Big Mouth, Rick and Morty são séries muito parecidas. No tipo de humor, em como que coisas são contadas, como que as coisas são feitas. Então são séries que se que se juntam, assim, em muitos aspectos. Recentemente eu tenho gostado muito, não tinha assistido antes, me arrependi amargamente, assim, fiquei chateadíssima, mas aí meu namorado me obrigou a assistir Atlanta, e eu achei Cara, é incrível. perfeito. Meu É, Deus, Atlanta é é incrível. incrível. Eu falei: "Meu Deus, como eu não vi isso antes, como eu me privei de tamanho prazer". Meu Deus, Donald Glover é imensuravelmente talentoso. Eu pago um pau para o que ele Ali faz. ele mostra o quanto ele é Pra versátil, né? caralho. Você viu Guava Island da Amazon Prime? Nossa, sim, Nossa, ele com a incrível, Rihanna, incrível. pelo amor de E é um Deus, é um musical, né? monstro, assim, ele é muito talentoso. Você até Sim! esquece que é E um é muito musical. curtinho, é É tão 45 louco que é. minutos, é um episódio de série, praticamente. Mas é muito bem amarrado, e é muito pequenininho, é uma coisa muito afetiva, mas ao mesmo tempo política. E ele não perde essa coisa, sabe? Essa coisa que ele tem, essa. Sei lá, se fuder, é o Donald Glover. E ele é muito bom no que ele faz, é a cara dele aquilo ali. E consegue ser denso, mas consegue ser leve, consegue ser bonito ao mesmo tempo. E tem um Tem humor, um humor né? muito singular, muito dele. E o humor dele em Atlanta, assim, eu vi o tanto que isso é muito forte. Porque Atlanta não é uma série engraçada. Eu não acho que é humor, assim. Eu tava falando com um amigo meu Uhum. sobre isso e ele até mencionou, tipo, que a gente tava tentando falar, tipo, não é algo engraçado, não é algo que você gargalha de rir. É mais um escracho. Então não é um humorzinho. É esse escracho mesmo, né? Essa coisa Uhum. assim de você, sabe, é um escárnio, aquela coisa tipo de você expor aquilo ali de maneira muito crítica e falar, tá vendo quanto isso é patético? Pois é a gente. Então, é bizarro, é bizarro o quanto que Atlanta é incrível. Eu me senti, ai, privilegiada por essa dádiva. Se você aí não assistiu Atlanta, eu não sei o que vocês Assista, tipo, agora, assista sabe? Pare tudo que você agora. está fazendo e vá assistir. Gente, Atlanta é muito bom. Atlanta é muito bom. Pare tudo. Abra a sua Netflix. Escreva Atlanta. Pega uma pipoca, sei lá, algum entorpecente e, E se pelo amor prepare, de porque Deus, tem uns assista essa episódios que série. são uma pancada na ideia. Eu posso fazer incentivo ao uso de entorpecente aqui? Não sei. Pode. Tem algum filme clássico que você nunca viu e faz questão de ver? Que eu nunca vi? Uhum. Ai, Que, sei lá, todo mundo fala, putz, velho, vi 1 milhão de vezes. No meu caso, por exemplo, é a lista de Schindler. Eu nunca assisti. eu assisti. Tipo assim, eu sei do que se trata, mas eu nunca vi.
Olha, não é clássico, mas o pessoal estava tratando muito como clássico, assim, o Irlandês, né. Eu falei: "Cara, 3 Uhum, horas". Foi um filme que o pessoal pilhou muito pra ver, assim, só que eu não tive muito saco pra assistir, pra ser sincera. Eu comecei a ver, aí eu falei: "Ah, não quero", e não assisti, não fiquei muito afim não. E uhum, também acho que eu não vou ver. Então, mas acho que você falou de um filme que eu faço questão de assistir ainda. Eu sou cadelinha de clássico demais, então deixa eu pensar um aqui, deixa eu ver. Capaz que você já viu todos os clássicos possíveis. Porque eu sou muito assim, que nem eu falo, eu faço tudo de uma vez. Eu falo: "Ah, vou assistir", então eu pego, tipo, uma semana, baixo tudo, assim, aí eu assisto. Eu tinha muito de ver filme, né, tipo, os melhores filmes brasileiros, e aí eu peguei uma aula de crítica uma vez, na quarentena inclusive, e aí eu peguei umas listas, assim, e fui assistindo. Então acho que esses filmes mais hypados, assim, de clássico, eu acho que eu já acabei vendo uma grande parte, assim, não consigo me Uhum. lembrar de nenhum agora que eu quero ver e não tenha visto ainda. E, e o Mas doido é eu que, tipo acho assim, hã. pode concluir. Não, mas é só isso mesmo, acho que eu realmente eu não vi. Tipo, acho que eu não sei se Porque eu é não vi. doido, porque o irlandês, ele meio que foi feito pra ser um clássico, né? Uhum. Tava na cabeça do Scorsese, tipo assim, putz, velho, vou fazer um clássico, sabe? Não, E e tem toda aquela eu, carinha, né, aquele sim, demais. E, tipo assim, ai, eu não terminei ele. Acho que eu vi, ficou faltando, sei lá, uns 30 minutos pra eu terminar. E eu não vi ai porque eu que tava bom. extremamente cansado. E eu falei, cara, eu deixar esse trem pra eu ver depois. Nunca terminei. Ai, ainda bem. Eu me sinto menos mal agora, Cara, você pode ter porque certeza que muita gente não terminou ele. nossa, ainda bem. Eu tô olhando aqui a lista da Abrancine, dos 100 melhores filmes brasileiros. Com certeza tem um aqui que eu não vi. E o que eu falei: "Caralho, eu vou". Lembrei. Ó, um bom filme aqui, todo mundo fala: "Assiste, assiste", eu não vi. À meia-noite levarei sua alma, com Zé do Caixão. Não vi esse Do Zé do filme. Caixão, né? E todo mundo fala pra ver e eu não assisti por Eu nunca vi também. preconceito. Porque quando eu era criança eu tinha medo. E aí eu cresci e eu tomei birra. Eu não assisti, todo mundo: "Vai, assiste". E eu falo: "Cara, não gosto, não consigo". Porque eu tinha um pouco de medo, assim, quando era um pouco criança, e aí eu criei uma versãozinha. Mas um dia vai acontecer, eu acho. Mas o Zé do Caixão eu assisti, infelizmente. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, principalmente pra passar medo, né. Terror brasileiro também é algo que foi bem. Sabe, foi bem, tipo, criticado, assim, o pessoal fica meio: "Ai, o brasileiro não fazer terror". E eu não sei, quero assistir, conheço pouco de terror brasileiro. Ano E passado eu eu acho que o Zé do assisti Caixão é um representante. muito bom. Pois é, galera ele me dava medo quando era criança, se esse foi o motivo, medo, agonia, esse tipo de cumpriu um bom papel, todos esses Isso sentimentos aí. foram provocados. Mas ano passado eu vi Morto Não Fala, é um Hum, brasileiro também de terror. E o que eu senti com Morto Não Fala, né, falando de terror brasileiro aqui, eu não senti medo, é um terror bem, bem, Uhum. carniceria, assim, sangues e bem aquele terror meio óbvio, tipo, necrotério, gente, morte. Não foi algo que mexeu, assim, comigo. Não é um filme ruim, tem um bom elenco, mas também não foi um filme que me arrebatou ali completamente, mas sem preconceitos, sabe, em nada. Eu quero ver, eu vou assistir A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Essa semana, inclusive, isso que acabou de me dar uma epifania, preciso ver esse filme. Sou uma mulher grande. Eu também, ó. Eu nunca vi ele e vou assistir agora com essa deixa. Nossa, arrasou. Então vamos ver junto e vamos Isso comentar, aí. Comentar, porque, né? cara, a gente tem que comentar. Cara, é o Zé do Caixão, fala sério. Olha que figura enigmática, que figura bizarra é o Zé do Caixão. Olha a cara desse homem, olha. Inclusive, uma história muito interessante que ninguém perguntou. O meu pai conta que quando ele era mais novo, ele ia assistir as apresentações do Zé do Caixão. E Sério. ele literalmente saía de dentro de um caixão e na hora que ele saía, as luzes todas apagavam. E ele falou que era muito comum a galera sair correndo
E rolava uns pisoteamentos, uns rolês assim, porque se você caísse, tropeçasse, a galera passava por cima de você. Nossa, Uma bizarro. doideira, né? E isso pra gente é um pouco ridículo hoje em dia, né? A gente não sente Sim, medo mas, pô, disso anos mais. 80, Pois é, era outro contexto, assim, a galera devia surtar, assim. muito Hoje acho doido. que a gente não teria um medinho, assim. E caralho, eu acabei de descobrir que o Zé do Caixão morreu em fevereiro desse ano. Sim, ele faleceu. Chocada, não sabia. Ele morreu agora, recentemente. Putz, chocada. Bizarro. Mas acho que esse modelo de terror mudou muito, né? Eu não sinto muito medo com coisas que me dão susto, ou coisas que me dão Uhum. nojo, esse tipo de coisa. Eu sinto medo com aquilo que me dá agonia, aquilo que me deixa meio, meu Deus, eu não posso Tipo, controlar isso. Hereditário. Exatamente. Meu Deus, Lucas, Hereditário me você deixou deu bem a assim. deixa que eu queria para falar dessa obra, porque o mesmo gênio que fez Hereditário, ele fez Midsommar. E assim, Midsommar foi um filme que destruiu o meu almoço de domingo, porque a minha família é uma família tanto quanto exótica. A gente decidiu assistir Midsommar no almoço de domingo. Então tava Caramba. todo mundo falando, não, é porque um filme de terror, mas passa de dia, nem vai dar medo, é mais agonia. E a gente curte um pouco de terror psicológico. Então a gente já tinha visto Hereditário, tinha visto A Bruxa, e a gente tinha ficado ruim. A Bruxa me deixou um pouco ruim alguns dias, mas nada aquilo que eu não tenha superado. Mas esse tipo de terror é um tipo de terror que mexe bastante comigo. E aí eu assisti Midsommar com a minha família, eu, mamãe e vovô, num belo domingo ensolarado. E aí todo mundo foi comer. A minha família come carne, só eu que não. Então eles tinham pegado um Uhum. frango e tal, e eu tinha feito uns legumes assim. E eu lembro que eu coloquei a comida e vim pro meu quarto para comer. A gente tinha visto o filme, depois a gente foi almoçar. E aí ficou meu avô e a minha mãe na sala almoçando. E aí passou um tempo, eu não consegui comer. Eu não conseguia comer. Eu não sabia por quê, mas eu não conseguia comer. Eu não conseguia digerir a comida, eu não conseguia pegar a comida, eu não conseguia comer, eu não conseguia comer. Foi um sentimento muito estranho. E aí eu cheguei na Te deixou sala depois de um baqueada mesmo. tempo, muito. E eu falei assim: olha, gente, não consegui almoçar. Aí meu avô falou assim: Júlia, vai na cozinha e olha na pia. Os pratos deles intactos. Ninguém almoçou aqui em casa. Ninguém conseguiu Que comer. E foi o doideira. mesmo efeito em todo mundo. E eu olhei e os pratos, assim, intocados, assim, eles não comeram. E eu não consegui comer. E Midsommar me perturbou por horas, horas. Não consegui comer nada por horas, porque foi bizarro. Foi um filme de terror que entrou, sabe, dentro de mim, me deu infinitos socos e falou: tá vendo, Júlia? Você é fraca. E eu, sim, eu sou fraca demais. E o doido é que ele não é aquele. Ele não é terror, né? Ele tá mais pra um horror. Sabe? Ele Uhum, tem umas coisas meio sim. gore. É mais gore mesmo, aquela coisa dos pentelhos, uns negócios assim. Eu acho Sim, muito isso, velho. de eu não conseguir As mortes do comer. velho lá que pula lá de cima do trem, do precipício. Meu, mano, Agoniante, aquilo assim. é horrível, tá ligado? Eu acho que e tem todo aquele contexto da galera, assim, contexto de morte, de problemas psicológicos, a galera, tipo, louca de ácido, e o pessoal meio inconsequente, meio vamos meter o louco, estudar pra caralho, usar droga, numa comunidade aqui alternativa, Com no meio certeza do ia dar certo, nada, né? vai dar super certo. A gente vai ser incrível. E, sabe, e o que mais me assusta, que é o típico rolê que as pessoas ao meu redor fariam. Isso que me deixa mais preocupada. Porque eu acho que algum amigo meu com certeza iria me arrastar para um rolê de Midsommar. Se alguém tentar E fazer isso, vai. É a dica que eu exatamente. acho, a mais inteligente. Não cola. É, nossa, é bizarro, assim. Eu ficava, cara, o pior de tudo é porque eu consigo ver essas pessoas. Eu consigo ver essas pessoas exatamente no meu grupo de amigos. Galera insana, galera insana. E, É. Na putz, dúvida, não vá fazer seu doutorado no meio do mato. é, do nada, assim. Não, vou pesquisar. E não faça louca de ácido também. Pelo amor de Deus, gente. Não façam doutorados loucos de ácido no meio do nada. Com pessoas que não se importam muito com você. Uma dica, né? Falando em loucura de ácido, né? Você viu o recente documentário que a Netflix lançou?
Uma Viagem Psicodélica. Eu assisti, cara, muito doido. Eu achei muito doido, achei muito bem produzido. A Netflix tem produções muito bem feitas e isso me lembrou muito essa coisa da psicodelia, né? A segunda temporada de Atlanta. Comecei a ver, assim, meu namorado gosta muito dela, mas eu Uhum, vejo muito isso, muito dessa coisa da psicodelia voltando, né? Tem um filme da Agnes Varda, que é um filme que eu vi tem um tempo também, até quando eu tava tipo, me dedicando um pouco ao cinema feminino, e aí eu voltei aqui agora dessa produção, tipo, de cinema feito por mulheres agora na pandemia, eu voltei nesse filme, que é Uma Canta, a uhum. Outra Não, que é nesse contexto hippie, né? E a Agnes falava o seguinte: eu nunca fiz filmes políticos. Eu sempre me mantive ao lado dos trabalhadores e das mulheres. E aí ela lança Uma Canta, a Outra Não, que são duas garotas dentro do movimento hippie, completamente diferentes, sabe, buscando suas emancipações, assim, dentro dos seus limites. E essa coisa bem Uhum. Woodstock, né? Bem Era Uma Vez em Hollywood também. Eu acho que a psicodelia é algo que tá vindo muito forte, tanto dentro de produção cinematográfica, que a gente fala de live actions e tal, e tanto como em animação. Eu acho que Midnight Gospel, por exemplo, uma animação extremamente psicodélica, dentro das Nossa, é cores, demais. Eles falam muito disso, né, uhum, também. de Falam meditação. sobre experiência. Uhum. Eu acho que a psicodelia tá vindo muito forte. Eu tenho um amigo que fala que o futuro é psicodélico. A gente vê isso na música, com Bugarins, por exemplo. Bugarins, ele é um Mutantes refinado, eu acho. Mas é Hum. muito parecido. Ele pegou o Mutantes, deu uma refinada, a gente tem o Bugarins. Então, a psicodelia volta muito forte. O último álbum da Cell é extremamente psicodélico também. Nossa, o APK, não é? Aham, o APK. APK, Uhum. muito bom. Muito Muito bom, bom muito mesmo. bom, muito bom, muito bom, muito bom. Os clipes dela são extremamente psicodélicos. Então eu percebo que o pessoal tá Inclusive, se afeiçoando muito com isso, tanto no cinema como essa coisa mais experimental, em fotografias, sim. assim, que são bem, aquela nova série Boca a Boca, que lançou agora, gravada em Goiás. Uma fotografia extremamente psicodélica. Inclusive, uma coisa muito massa que eu andei pesquisando foi a trilha sonora de Midnight Gospel, né? Uhum, Ela tem uma pegada assim. E total. um dos músicos que participaram da trilha sonora é o Joe Young. E o Uhum. cara é muito bom. E, tipo assim, ele não tinha nada lançado. Pelo menos no Spotify não tinha nada. Tinha só uma Caramba. música. A música que aparece em Midnight Gospel. E é bem nessa pegada psicodélica. Então é isso que você falou. Parece que tá tendo uma retomada, né? Uhum. E, Muito e forte. nos filmes, por exemplo, Clímax, tem muito Sim. essa coisa do psicodélico e das cores, das roupas, né? Até do Uhum. vestuário dos personagens, das pessoas. E eu acho Euforia isso também, né? isso, sim. Euforia é extremamente psicodélica, como eles brincam com as luzes dentro da série, como eles mexem com as cores e tudo isso são estímulos visuais Pô, na maquiagem, né? Pra você ter fortes. uma Aham. ideia, assim, a Das maquiagem, a galera maquiagens. super Uhum. hypou na maquiagem. Eu achei isso muito doido. Muito, até hoje hypado. Isso é bizarro. Então, galera, você que faz make euforia, isso é referência psicodélica. A Rita Lee usaria isso tranquilamente no show do Mutantes. Totalmente. Totalmente, a cara dela fazer isso. Eu acho isso genial. E é muito foda, porque tá vindo muito forte. A gente vê Tame Impala, pelo amor de Deus, Tame Impala é uma banda extremamente psicodélica também. Então a gente vê que dentro do rock, dentro dessas coisas com pegada mais indie, dentro do cinema, dentro da animação, isso vem muito forte. Midnight Gospel, para mim, é atualmente a animação mais psicodélicazinha, assim, da Netflix, tem essa referência um pouco mais forte. Mas Hora da Aventura também eu acho bastante. Todas as coisas meio do Cartoon Network, assim, elas tinham um quesinho de psicodelia. Mas eu Uhum. acho que em 2020 veio como uma porrada. A gente vê até na moda, o pessoal fazendo blusa tie-dye. Eu fiz blusa tie-dye, a sua namorada fez blusa tie-dye. E a gente tá brincando com cores, brincando com isso. Essas são mix euforias, blusas tie-dye e cores. E a última coleção da Farm também. Eu notei que veio desde quando eles mexeram com a feira e vieram pra cá trazendo tipo, uma brasilidade Uhum. psicodélica muito forte. E,
E tá sendo incrível isso. Eu acho que o Brasil tem uma maneira muito singular de fazer isso, uma maneira muito brasileira, tem uma brasilidade, tem uma Sim. E eu espero malemolência, que assim. e eu espero que não seja uma fase, né? Que Uhum, permaneça, que a gente aprenda com isso. uhum, Tem muita gente fazendo pesquisa sobre esse tipo de coisa, pesquisa científica mesmo sobre o assunto, e eu acho que quanto mais a gente fizer, mais a gente vai aprender sobre, inclusive, as nossas origens, né? aham. Então, eu É acho que muito tem, bom. tem a sua importância não só no audiovisual, mas até na nossa identidade mesmo. Uhum. O Acho Walter muito Benjamin, importante. ele fala disso, né, o Walter Benjamin fala que não tem um sopro, nós não respiramos um ar que não tenha sido soprado antes. Então a gente vive pelo passado, então a gente sempre está retomando coisas, até quando a gente vai falar de contemporaneidade, né, eu vi um artigo uma vez que falava Sim. da massa folhada, que a massa folhada você vai desdobrando o contemporâneo, né, então o contemporâneo é uma massa folhada que ela vem por cima, aí vai subindo e vai entrando, 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 e vai formando camadas. Então, eu lembro muito disso, até no que vai se assemelhar com o que fala o Walter Benjamin, que fala que não existe isso, não existe um ar que você respira que não foi soprado. Ele fala que não existe uma mulher que você flerte, não exatamente com essas palavras, mas você não flerta com a pessoa Uhum. que não tem irmãos, que talvez ela nem conheça. E e é muito bom isso, a gente olhar para o passado e a gente ver como que isso vai ressoar. De novo, uma indicação aqui, eu comecei a ver a Boca, gravada em Goiás. É extremamente Uhum. psicodélica também. Então, uma fotografia muito bonita, muito bonita, muito bonita, muito bonita. E traz de novo isso que está acontecendo dentro da fotografia cinematográfica, dentro dessas produções audiovisuais que vão tratar de Da música, de narrativa, som, né? essa coisa bem da sinestesia, né, a galera tá consumindo arte de um jeito muito diferente, a gente não se contenta mais com um estímulo só. Eu acho que as pessoas estão prestando um pouco mais atenção em como explorar os seus sentidos dentro desse tipo de consumo do audiovisual, que tá vindo muito mais trabalhado, com uma complexidade muito maior. Midnight Gospel é a prova disso, de novo. Eu, às vezes, tenho que ver um episódio 2 vezes para conseguir entender, porque é uma complexidade gigante dentro de estímulos visuais e Sim. de Ele é complexidade extrasensorial, narrativa. Sim, bizarro, assim, é uma complexidade narrativa, tudo muito bem amarrado, mas tudo bem estimulado visualmente, é muito bonito. Isso te prende de uma maneira muito muito intensa e sei lá, e muito sincera, eu acho, não sei qual palavra que eu tenho para descrever isso, mas Midnight Gospel é uma série que mexeu bastante comigo. Nossa, eu gostei demais, demais da conta. Sobre indicações, assim, mais pessoais que eu vi durante a quarentena, a que mais me marcou, eu acho, foi Janela Indiscreta, um filme de Hum, 1954 do Hitchcock, chique. que um cara quebra a perna e ele tem que Uhum, ficar dentro do apartamento dele, né, por causa desse acidente, ele tem que ficar dentro de casa. E no apartamento de frente ao dele, ele acha que acontece um crime. Então ele é meio um stalker. uhum, E essa história me deixou assim, cara, que história, que roteiro. É tão simples, sabe? O filme todo se passa dentro de um ambiente só, que é o apartamento. uhum, E, sabe, o roteiro te faz ficar muito emocionado só com isso. Ele te dá poucas coisas, mas por conta das falas, da direção, você acaba ficando muito dentro da história. E uhum, então fica a indicação para quem curte assim filme mais antigo e tal, mas até para quem não curte, eu acho que vale muito assistir. uhum. E duas produções da Netflix, Dark, óbvio, né? Assim, para Ah, extremamente hypada esses dias, o Twitter não falava não de vi outra Dark, coisa. amigo, não vi Dark. Você precisa assistir, Júlia. Não Tipo, assisti. é muito a história, no começo ela é meio lenta mesmo, mas Uhum, depois ela te prende. Eu acho que você vai gostar pra caramba. É bem sério. a sua cara, pra ser sincero. Gostei. Vale você assistir. Pois é. Uma série que eu abandonei foi Stranger Things. Outra coisa. Sério, velho. Juro, eu larguei Stranger Things, comecei a achar Mas chato. por causa de você ter achado chato ou porque é pelo anticomunismo enrustido? Tipo,
eu Porque tem não. um puta de comunismo enrustido, eu fiquei de cara. Pois é, eu não. Eu acho que eu não assisti tanto assim a série pra conseguir chegar a esse ponto, mas foi uma série que não me pegou. Stranger Things eu Uhum. achei bobo. Pra ser sincera, Não, assim, Dark não eu curti. Dark é bem mais legal. Uhum. Ah, vou Sim, se assistir comparar. então. E outra produção da Netflix também, eu vi esses dias assim super sem querer e gostei, chama Homemade, que Hum. são diretores de cinema, produtores assim de audiovisual em geral, que fizeram produções em casa. E aí cada um fez de um jeito. Um foi com um drone, visitando os amigos, usando um drone. E outro cara fez através de montagens. Ele fez vários personagens dele mesmo, interagindo entre si. Tudo isso na casa dele. E assim, acho que são 8, 9 episódios, uma coisa assim. Tem vários diretores e diretoras. E cada um meio que colocou a sua identidade. Inclusive tem a Kristen Stewart. Que chique. Eu adoro ela. Bem legal, assim, tipo, o episódio dela é bem massa. Uhum. Chama Homemade e vale a pena para quem curte assim, essas produções dar uma olhada. Nossa, muito E bom. assim, Eu vou dar uma olhada também, amiga. Adorei. fica a indicação para você também. E assim, encaminhando assim a conversa mais para o final, tem um momento desse podcast que é muito importante, no qual eu te faço uma pergunta também muito importante, que eu chamo de mistérios da humanidade. Hum. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: em relação ao cinema e à literatura, você acha que ainda existe espaço para criar distopia no Brasil? Dá para superar a realidade? E você acha que vai ser uma tendência daqui para frente? O que você acha sobre o assunto? Eu acho que dá pra gente explorar muita coisa ainda dentro da distopia. Porque a gente ainda não entendeu. Eu acho que o que não foi visto ainda, a gente se prende a muito às distopias clássicas ou a modelos um pouco óbvios, né? Desastres Uhum, científicos, sociedades totalitárias. Então, eu acho que a gente consegue ainda explorar muita coisa dentro de distopia, de, sabe, de maneira muito singular, assim, porque a gente consegue fazer bastante coisa. E eu acho que a gente aham, ainda consegue. Eu acho que, por exemplo, 3% foi uma distopia que eu achei um tanto quanto original, assim. Eu achei bem bacana de como aquilo funcionou. E é uhum. brasileira, e a gente conseguiu fazer isso, é uma produção audiovisual da Netflix aqui no Brasil. 3% eu acho uma boa série. Eu acho que tem E até que boas falou também, de uma coisa realidade bem brasileira, né? Da muito desigualdade. brasileira. Muito, 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 muito. Então não foi aquela coisa completamente totalitária, né? Era uma coisa Uhum, muito mais de como o povo se gere. E o que acontece, né? É uma crítica social, assim, crítica social foda. É aquela coisa bem, é bem, é bem, sabe? Você consegue se assemelhar com a realidade. Eu acho que toda distopia tem um pouco disso, né? Você pega um pouco, você pega um aspecto daquilo ali e fala, putz, isso pode acontecer. E eu acho uhum, que ainda a gente descobre que muita coisa pode acontecer. Prova disso é que ninguém esperava uma pandemia e olha só onde a gente está, vivendo coisas que a gente nunca imaginou viver. E eu acho que tudo isso ainda tem espaço, sim. Eu tenho boas expectativas para essas produções. Dentro da literatura, eu acho que isso pode rolar muito bem. E eu acho que não só em formato, às vezes, de romances assim distópicos, mas eu acho que o formato de conto está sendo algo muito interessante, muito bem uhum, explorado nos brasileiros hoje em dia. Eu acho que tem muito contista bom, eu acho que tem muita gente produzindo muita coisa legal, muito poeta, fazendo muita coisa interessante. Tem um livro chamado O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que é um livro que ela superou assim umas limitações estéticas que me foi extremamente impressionante, assim, de me encher os olhos, porque ela explorou a estética essa prosa poética de um jeito que eu nunca vi antes. E para mim é uma forma revolucionária de se produzir literatura, principalmente vindo uhum. de raízes de uma autoria feminina. E eu acho que isso pode ser muito interessante se for levado também para o lado distópico, porque são experimentações estéticas, né? A gente está aqui para tentar. Eu sou muito positivista, eu sou muito. É... Qual é a palavra?
Eu sou muito Otimista? otimista, é essa a palavra que eu quero. Eu sou muito otimista. Sou positivista também, né, gente? Vamos de materialismo histórico. Mas assim, e vamos de ciência, vamos de prova. Mas eu sou muito otimista com a arte, Uhum. com a produção, com o que as pessoas É conseguem infinito, né, fazer. cara? Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. E toda vez que eu penso: "Ah, não, já deu o que tinha que dar", vem um filho da puta e faz um negócio incrível, eu falo: "Caralho, Sim, como? Como que essa pessoa pensou nisso?" E a pessoa vai e faz. Eu fico: "Caralho, sabe o que eu tenho que fazer? Tenho que aplaudir, porque tem gente fazendo muita coisa, a gente tem que dar atenção pra essa galera." No dentro do cinema marginal, do cinema independente, a gente vê que tem uma galera fora desse nicho, assim, muitas vezes, de blockbuster, essa coisa mais uhum, hollywoodiana, mas tem muito cinema sendo bom e, sabe, tem muita coisa muito boa sendo feita. E, gente, Parasita é a prova disso. Puta que pariu, sabe, total, o que velho. foi Sim, Parasita. impecável. E impecável, e a gente saiu dentro desse nicho hollywoodiano e se encarou com uma produção incrível. E eu acho que ninguém esperava Parasita. E aí Parasita chegou assim, olá, e a gente ficou: "Uau!". E foi isso. Por isso que eu sou extremamente otimista em relação à arte. Eu acho que tem espaço para distopia ainda, tem muita coisa para ser feita ainda, e tem muitas salas escuras que a estética pode explorar, que as pessoas podem entrar ali e dar uma xeretada e falar: e se eu tentar fazer isso?". Eu acho que pode dar bom. Ou seja, a realidade é só o começo, né? É só o começo. Júlia, eu queria te agradecer demais por você ter participado. O papo com você foi Ah, muito bom. Você é uma pessoa incrível. Valeu mesmo você ter topado. E se cuide, odeie o presidente como sempre. e sejamos fortes. É isso. Amiga, eu quero te agradecer pelo convite. Eu me senti extremamente honrada e querida por fazer parte disso, porque eu entendo o quanto isso é importante para você e o quanto que essa produção ela é a sua cara. Então, você me convidando para o seu podcast, eu sinto você me convidando para a sala da sua casa, como se eu estivesse tomando um cafezinho com você. Isso para Essa é a mim é ideia. extremamente íntimo. Eu me senti extremamente especial de tomar um café com você. Então, é dentro do seu mundinho, né? E eu sou muito grata por isso. Quero que você se cuide também, quero que você continue odiando o presidente também e estejamos assim, né, sempre atentos, sempre fortes, sempre cuidando um dos outros e de nós mesmos também, porque não tá fácil, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso aí, obrigado, Júlia. E Obrigada. até mais. Até mais. Forte abraço. Forte abraço. Beijinho.